Bom, gente, minha próxima convidada para estrear aqui esse novo formato, que é podcast para vocês, espero que vocês gostem, é a Lucilena. Ela é dona da Florácia, que é uma farmácia de manipulação que tem mais de 28 anos de mercado aqui em Cuiabá. Isso significa que é uma empresa que inspira, né, confiança. E por isso que eu convidei a Lucilena. Bem-vinda ao Obrigada. Naturalmente. Obrigada, Adriana. Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui com você. Então, a gente vai poder esclarecer para o público de casa agora, afinal, do que se trata, né, a manipulação. As pessoas entenderem as vantagens de um medicamento manipulado frente a um industrializado, que é o que as pessoas têm mais acesso e conhecem mais. Qual é a vantagem? Ou, afinal, o que são os manipulados? Qual a diferença? Bom, eu acredito que a principal vantagem do medicamento manipulado é a individualização e personalização. É um medicamento que é feito para você, na dosagem que você necessita, na quantidade que você necessita. Às vezes, você tem que tomar uma medicação por 7 dias. Aí você compra um medicamento que tem 10 cápsulas. Evita desperdício. Evita desperdício, principalmente hoje com o lixo, né? Que a gente tem tanto problema com o lixo, com o meio ambiente, né? Tá, e tem essa ideia também da personalização, né? Porque às vezes você tem uma deficiência lá de magnésio, aí o médico detectou de qualquer mineral lá. E aí, com a manipulação, a pessoa vai receber exatamente a dose que ela precisa para corrigir, não vai ser a mais nem a menos. Nem a menos, não vai ter nem perda para o teu organismo, se for a mais, né? Que você vai ter vai ter a mais ou a menos, que vai continuar faltando. Que vai continuar faltando. Então, você vai ter a dosagem prescrita exatamente para o que você precisa e com os medicamentos que você está precisando, porque a gente pode colocar na sua fórmula qualquer tipo de medicamento. Ah, pode fazer uma combinação também, essa é outra vantagem, exatamente. Né? De vários princípios ativos numa mesma cápsula. Exatamente. Vamos supor uma pessoa que toma vários medicamentos para hipertensão. Então, vai o antihipertensivo, o diurético. Então, em vez de tomar 3, 5 cápsulas ao dia, toma apenas uma com aquela dosagem e para você também, né? Essa é uma que é super para a pessoa. É uma vantagem, porque eu tomo suplementos e, às vezes, quando eu olho aquele monte de potinho para abrir, aquele monte de cápsula para tomar, dá até um desânimo. É bastante coisa, né? Para quem toma bastante suplemento e tal, a gente toma complexo vitamínico e tal. Eu acho que a vantagem da manipulação é essa. Outra vantagem que eu acho, Lucilena, bastante que eu percebo, é que o manipulado, por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade de engolir uma cápsula, por exemplo, aí são feitos em outros formatos o princípio ativo, né? Sim. A gente tem uma gama bem grande a gente chama de formas farmacêuticas, né? Então, assim, hoje tem bastante gente que não gosta, como quem faz suplementação tem que tomar muitas cápsulas, tem gente que não gosta. Então, a gente pode manipular em shakes, em cappuccino. Olha, saborizado ainda do saborizado, sim. O shake pode ser de tangerina, limão, laranja, morango. O sabor cappuccino é ótimo, tem uma saída muito boa. Chocolate, gomas, pirulito. Tem uma nova forma farmacêutica agora que é filme. É um filme que parece um esparadrapozinho que você coloca debaixo da língua e tem ação sublingual também. É muito interessante. Então, está sempre atualizando. Sim, sempre. Sempre então, tá. a pessoa não tem desculpa, né, para não tomar um medicamento e não corrigir uma deficiência. E para criança também o xarope, né? Que criança não consegue engolir cápsula, né? Às vezes não tem a medicação, a gente faz muito isso, às vezes não tem a medicação para criança em xarope. Então, a gente, além de adequar a dose para a criança, a gente transforma aquele comprimido em xarope
para a criança. Olha que informação útil para os pais. Sim. E as pessoas podem pensar em casa assim, mas é confiável eu comprar um remédio manipulado? Existem órgãos reguladores, parece que você tem um selo aí, um ISO 9000, uma certificação especial. Conta para gente. A gente tem bastante orgulho disso, porque a gente é a Florácia, né, é a única farmácia de manipulação aqui no Mato Grosso a ter essa certificação de gestão da qualidade ISO 9000. Então, assim, para a gente é muito importante, a gente é auditada todo ano, né? E desde 2003 nós mantemos essa certificação. Desde 2004 nós mantemos essa certificação. Que bacana, parabéns. Obrigada. Fora os órgãos reguladores normais, como Anvisa, Visa, que também todo ano fazem auditoria, exatamente. Como eles aparecem de surpresa na farmácia. De surpresa, é um susto, mas é bom. É bom. Mas é um Para susto. nós, consumidores, é uma segurança, né? Com certeza. Porque você tem lá, por exemplo, você trabalha com os princípios ativos. Então, você compra, aí você comprou um tanto daquele princípio ativo, você fabricou, então a parte que você não usou tem que estar lá, né? Dependendo do princípio ativo, se for de uso controlado, né? De uso restrito. Então, eles estão observando isso também. E a questão da manipulação mesmo, né? Sim, não. Eles observam todo o processo, né? Vem qualidade, validade, validade, o processo, fazem uma rastreabilidade no laboratório para ver se está tudo... É bem rígida. E também vem também a parte de receitas de medicamentos controlados também. Então, tem que bater o que você comprou com o que saiu para você não estar vendendo remédio controlado sem receita. Sem receita, isso? Exatamente. Né? E também o que eu acho bem importante é acompanhar o processo da manipulação, né? Vem com tem a questão da higiene também. Sim, com certeza, muita higiene, né? Essa questão eles devem observar. Com certeza, né? Todos paramentados, até eles para adentrarem aos laboratórios eles têm que estar paramentados. Né? Que é luva, ambiente de contaminação, né, Lucilena? Sim, exatamente. Como uma sala cirúrgica. Sala cirúrgica. Então, o ambiente farmacêutico é para quem gosta mesmo, né? Exatamente. Deve ser bem interessante, né? Quem sabe um dia a gente vai lá pegar imagens, né? Bem interessante. Acho que seria interessante para o consumidor dar uma observada, entender como funciona. Até o processo, começo, meio e fim, como entra o princípio ativo, como chega, a transformação disso, até chegar nas mãos do consumidor. Com certeza. A gente até tem um processo bem legal de pesagem monitorada, que é para evitar qualquer tipo de erro na pesagem, né? Então, com código de barra, é bem interessante. Precisão. Precisão, porque são a balança miligramas, barra, né? Coisa tudo microgramas às vezes, né? Então a gente tem que de alguns fármacos fazer diluição para deixar ele pesável entre aspas, né? Então, assim, é um processo... Você deve ter muita tecnologia lá dentro para conseguir garantir, bastante controle, bastante. A gente faz controle em processo, analisa peso médio de cada cápsula após manipulação, entendeu? É bem complexo. Não é a gente, quando entra numa farmácia de manipulação, não é só o que está na frente, não imagina todo o processo que é por trás. Entre farmácias de manipulação, às vezes acontece de haver diferenças de valores, né? Não, essa diferença ela não pode ser muito gritante, né, Lucilena? Vou falar de valores aqui, porque se o princípio ativo, né, ele é meio tabelado, enfim, existe assim, uma pessoa tem que desconfiar se ela acha o produto manipulado muito baratinho, uma diferença em relação a outro que é o mesmo princípio ativo. Olha, hoje o fármaco, né, o princípio ativo hoje, é óbvio que ele é uma parte do preço, mas não é só a parte do preço. Quantos funcionários, colaboradores eu tenho envolvido na produção de um medicamento? Quantas análises a gente faz? Então, dentro daquela cápsula, vamos dar o exemplo da cápsula, não vai só o princípio ativo, vai o excipiente. A gente tem uma gama de excipientes para ajudar na absorção
de cada princípio ativo. O mesmo princípio ativo que eu uso, digamos, um omeprazol, não vai ser o mesmo princípio ativo, não. O mesmo excipiente, a gente chama de excipiente. Uhum. É o quê? A cápsula? O excipiente, invólucro? vamos supor, você tem o princípio ativo, o omeprazol, só que ele não enche, digamos assim, a cápsula. Ah, tá. A gente tem que colocar um recipiente para ele encher a cápsula, para completar. Só que esse recipiente não é só para completar. Ele ajuda na absorção do fármaco, porque a absorção do fármaco começa na hora que você engole. Então, você precisa de ativos que ajudam. Ah, mas esse fármaco ele tem que ser absorvido já depois do estômago, entendeu? Então, assim, para cada recipiente, você coloca um ativo que vai ajudar na absorção e na digestão desse medicamento. Então, dependendo dessas variáveis, aí elas vão interferir no valor final, porque interferem no custo, sim. né? Nós fazemos análise de vários fármacos. É claro que não é nós temos 5.000 fármacos, ou mais até, a última contagem foi 5.000. Que universo, hein? Que variedade. Grande. Exatamente, mas a gente faz por amostragem análise de todos os fármacos. Então, a gente tem uma empresa que a gente contrata, manda. Uhum. Essa empresa hoje é a Fagron, que a gente manda nosso medicamento para lá, nosso ativo, para ser analisado. A nossa cápsula também, para a gente avaliar então, o nosso colaborador, entendeu? Isso tudo entra no seu custo. Que acaba sendo diferente de Exatamente. outra empresa que não tem esses critérios. Esses critérios. Eu diria que isso, então, é uma análise aí que conta como tudo isso. É tipo um branding por trás, né? O que você tem? Quem é a Florácia? Afinal, o que ela oferece? Porque tem muitos diferenciais aí, pelo que eu estou vendo. Então, né, uma segurança que você tem, entendeu? Sabendo que você está usando um medicamento que você vai ter o seu efeito. É um certificado de competência, você paga mais por um cuidado extra, né? Pela confiança, né? Afinal, medicamentos, seja o que for que a gente está ingerindo, né? Precisa passar por segurança, né? Precisa ter segurança para. Com certeza. Para ingerir. Por isso não é à toa que você está há 28 anos no mercado, né, Lucilena? E sempre buscando melhorar e em busca de segurança, né? É super importante isso. Você acha que a manipulação, ela permite também antecipar alguma tendência de mercado? Por exemplo, um médico viaja, ele vai para um congresso e tem descobertas recentes de alguma tecnologia, alguma coisa que está funcionando, um princípio ativo que funciona para beleza, para estética, emagrecimento, enfim, ou para fins medicinais mesmo, de saúde. E aí, como a indústria ela tem aí, né, um gap aí de tempo para poder testar e oferecer o medicamento que vai ser para uso comum de todos. E a manipulação ela permite então antecipar essa tendência porque ela vai ter acesso ao princípio ativo e é mais fácil, então. Um pouco. Em partes, sim. Por exemplo, principalmente na área cosméticas, que as coisas são mais rápidas, né? Então, a gente consegue haver importação de um ativo que a indústria ainda não desenvolveu, né? Porque a gente consegue já ter o ativo e colocar nos nossos cremes, né? E apresentar para o médico também, né? Agora... Então, o manipulado sai na frente do industrializado em cosméticos, sim, com certeza. E também, por exemplo, hoje está se usando o minoxidil, é um medicamento que ele é um hipertensivo. Hoje ele é muito usado para alopecia. Então, para queda de cabelo. Para queda de cabelo, exatamente. Tanto
externo, isso há muitos anos. Nossa, eu nem sabia que ele era hipertensivo, você tem ideia. Ele Eu é hipertensivo. associo o minoxidil justamente à questão capilar. É muito interessante que foi um efeito colateral do anti-hipertensivo Isso que ele você foi descobriu por estudado acaso. para queda. Exatamente. Ele é muito comum, tem na indústria há muito tempo, para uso externo, né? Em loções tópico para colocar no couro cabeludo, pingar no couro cabeludo. Mas agora está se usando o minoxidil base, para uso interno, numa concentração baixíssima, bem baixa. Então, isso Cápsula? em cápsula. As pessoas estão tomando minoxidil, tomando mas para o mesmo efeito, para cabelo. Para cabelo, não Fantástico. como antihipertensivo, entendeu? Uhum. Então, e nessa concentração, só a farmácia de manipulação que faz. Então, é um diferencial que a gente pode... Um grande diferencial, já a gente uma manipula antecipação de muito. tendência. Sim, com certeza. Já que a gente está falando de tendência, e aí, quais são as tendências aí? O que o pessoal está usando mais? Assim, porque deve ter muita coisa na área cosmética, na área de beleza, e nessa terra nossa de muito sol, muito melasma, muita mancha, deve ter muita coisa manipulada boa para isso, né? Sim, com filtro solar em cápsula. Você sabe que eu nunca tomei filtro solar em cápsula, porque eu fico meio em dúvida. É seguro, Luciana? É seguro e ele, além de ter essa ação de protetor solar, aumentar a nossa melanina, barreira, né? Ela também tem ação antioxidante. Então, excelente. Previne envelhecimento. Prevenindo envelhecimento. Já fiquei mais interessada agora. Tem vários. E também, com o Covid, você estava falando de tendências, né? Com a Covid, o que aconteceu? Muita gente começou a se preocupar muito com a imunidade, né? Verdade. Então, assim, aumentou muito a saída de ativos para aumentar a imunidade, né? E vitaminas. Você faz também, o que lá? Combinações? Né? Combinações de vitaminas, vitamina D, o zinco, a vitamina C, que foi a quercetina como excelente para aumentar a imunidade, timomodulina. Então, são vários ativos que a gente pode fazer para ajudar na imunidade. E no segmento de fitness aí, o que você tem lá? Deve ter pré-treino, dar um gás de exposição para a pessoa, pós-treino, para ganho de músculo, como que é lá? Tem muita opção. Pré-treinos, vários, pós-treinos também, para a gente tá aumentando a massa magra, né, e recuperando também. Que são vários ativos, né? E a gente sempre fala em fazer associações por isso que a farmácia de manipulação é boa, pelas associações, né? Que faz, diminuindo muitas vezes a concentração que você necessita por causa da associação de outros ativos. Para emagrecimento, que aumenta o metabolismo, ele não é para melhorar o apetite, ele não tira o apetite, que é o meat burn, que aumenta bastante. Como é o nome? Meat burn. Interessante, meat burn. gente. É bem interessante, que aumenta bastante o metabolismo. Acelera o metabolismo, mas a pessoa não sente diferença no apetite. Ele aumenta o número de mitocôndrias, né, que é a organela responsável por aumentar a energia do organismo. Então, ele te dá energia, te dá dinamismo, e aí você consegue perder peso, porque aumenta o seu metabolismo. Né? Legal. Luciana, e essas coisas, dá para a gente comprar uma parte dessas coisas sem receita médica ou na farmácia de manipulação a gente tem que chegar só com receita médica? Não, nós temos lá na Florácia 5 farmacêuticas, eu própria, né, que também sou farmacêutica, a gente consegue ajudar numa indicação. Né? É óbvio que quando você faz todo exames, todo um tratamento, você tem um resultado mais correto. A gente sabe que vai mais preciso, ser mais né? preciso e mais rápido, né? Então a gente pode ajudar, sim. Ajudamos, fazemos bastante pré-treino, mas assim a gente sempre indica estar procurando um médico que seu tratamento vai ser mais preciso. Entendo. E assim, quem são os médicos que indicam manipulados? Todos os médicos? Todos qualquer os médicos, médico? Qualquer médico. Hoje, dermato sempre
dermatologia, sempre bastante, nutrologia, mas cardiologia, pediatria, justamente. todo mundo? Todo mundo. É. E eles que colocam a fórmula lá? Como? Eles colocam a fórmula, a concentração das Sim, vitaminas? a concentração de vitaminas, do ativo que ele precisa. Mas ele precisa ter alguma habilidade para isso? Ele tem que estudar? Precisa ter conhecimento. Né? Porque, assim, com a manipulação, a gente está tratando com nome com nome químico, né, do princípio ativo, não com um nome criado pela indústria, né, o nome que é o nome comercial, né? Exatamente. Entendo. Aí o médico vai e escreve lá os detalhes a concentração que ele quer e a gente avia conforme ele pede. O remédio manipulado, ele é mais perecível? Nós precisamos, né, dar o nosso princípio ativo, ele tem validade de muitos anos. Né? Porque tem remédio que a gente tem que pôr na geladeira. Eu já percebi, sim. Tem coisa que é um transtorno. Aí tem até essas geladeirinhas pequenas de cosméticos. Eu acho que é por causa do clima aqui em Cuiabá. É muito quente. Aqui então, geralmente, a gente tem que guardar na geladeira. Alguma coisa. Antigamente era mais os lactobacilos, né? Hoje, antigamente, eles tinham que ficar na geladeira. Os pumps de pele, assim? Não, sem necessidade. Os pumps não mais. Justamente são pumps porque a embalagem, ela é a vácuo. Então, ela não tem mais contato com o ar para oxidar. Então, o que antes, vamos supor, toda a fórmula com hidroquinona, antigamente tinha que pôr na geladeira. Hoje não, por causa dessa embalagem. Agora, se você pôr numa bisnaga ou num pote de creme, você tem que pôr na geladeira. Agora, nesse pump, que a gente chama de airless, não precisa. Então, ele tem durabilidade. Tem, mas a gente, a vigilância sanitária, a Anvisa, ela pede que a gente coloque uma validade, né? Em todo medicamento. Em todo medicamento. Sim. Então, a gente coloca o que a maioria coloca, né, por alguns estudos, 4 meses, de 3 a 4 meses. É? Só o antibiótico que a gente tem que colocar validade de acordo com o tempo de uso. Entendi. Se ali está prescrito para a pessoa tomar 1 semana, já vence. Digamos que vence, porque o antibiótico tem que tomar, né? Mas não vence, mas a gente tem que colocar essa validade. Entendi, para a pessoa não guardar aquilo ali e continuar depois. Exatamente. Interessante. Lucilena, o Brasil, hoje, ele é referência internacional em manipulação? Parece que há um reconhecimento aí, né? A gente tem bastante. Nos Estados Unidos há muita manipulação, mas é uma coisa personalizada, como é a farmácia de manipulação, mas é um pouco diferente daqui, né? Eu não tenho muito conhecimento, assim... como está a nossa reputação internacional aí? Exatamente, mas nós temos muita aceitação e tecnologia, estudos, né? Deu certo no país, né? Deu. A manipulação, é bem assim. A minha filha, ela inclusive estudava, ela fazia nutrição lá no Canadá. E os professores dela, né, reclamavam que não tinha justamente a individualização que tem aqui. Então, eles têm que recorrer a suplemento, né, para suplementar. Quando o Brasil quer, o Brasil vai, né? Vai, Brasil! Vai, Brasil, com certeza. Com certeza. Quer, dá certo, e acaba, vai se tornando referência, né? Você tem conhecimento que existe um aplicativo aí que regula, que cota valor de farmácias de manipulação? Sim, seguro comprar? Olha, eu não sei, eu não tenho na farmácia, não faço parte. Você não está associada? A gente tem o WhatsApp, então você vai lá, né, tira a foto da sua receita, envia para a gente envia o orçamento. Prático, né? É prático, mas assim, esse aplicativo... aqui em Cuiabá eu já ouvi falar, mas nem sabia que alguém tinha, não. Nem sabia, né? Eu ouvi falar também, eu nunca usei. Que bom. Mas com você lá eu coto pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp mesmo, direto atendimento é rápido, só tem que ter a receita, né? Quando a receita vence, que é isso que é o duro, né? Que a gente quer repetir. Você repete? Então,
a receita controlada, ela é assim, isso é lei, né? Então, esse tá, que é o você problema. tem a receita é controlada, lei. né? A receita controlada, você tem que reter, né? E você vai ao médico dia 3, você tem até dia 2 do mês que vem para manipular essa receita, para fazer essa receita. Ela isso vence. não é só na farmácia de manipulação, é na drogaria também, ela vence. A gente não pode aceitar mais, né? Então, mas E é ela uma é de lei uso que a único, gente, né? Usou uma vez. exatamente. Então, a gente não tem como estar repetindo essa receita. Mas o que acontece? Aqui no Brasil existe muito automedicação. E tem alguns medicamentos que não pode ficar usando direto. São cuidados que a gente tem. Então, por exemplo, o minoxidil. O minoxidil lá na farmácia, a gente só faz com uma receita por 6 meses. A gente repete aquela receita, digamos assim, só por 6 meses. Uhum. Por quê? Porque tem que voltar ao médico, tem que ver como é que está, entendeu? Porque senão, assim... Passar por uma nova avaliação. Uma nova avaliação, exatamente. Medicamento para dor. A pessoa se dá super bem, estou sem dor e fica tomando. Poxa, anti-inflamatório é péssimo para o estômago, hepatite, fígado, para tudo. Então, assim, a pessoa se acomoda, né? Uhum. Então, assim, isso, na realidade, sou eu que sempre... Porque eu sou farmacêutica, eu sou empresária, né? Uhum. Óbvio que eu gosto de vender, mas eu acho que eu estou ali para fazer um papel também de farmacêutica, né? Então, assim, se eu sei que aquilo vai fazer, por que eu vou ficar vendendo, repetindo, entendeu? Então, eu prefiro falar, olha... a gente até repete umas outras vezes, mas olha, volta ao médico, vê como é que tá, entendeu? Tem uma medicação que agora eu vou esquecer o nome, com certeza, que ela pode levar a cegueira se usar muito tempo, entendeu? Então, e não é controlado. E a gente deu 6 meses, a gente pede para estar voltando ao médico. Então, você dá essa orientação, quando a pessoa começa a vir com recorrência lá, com uma coisa que tem efeito colateral, né? As pessoas ignoram, né? Esses efeitos colaterais, mas você tem esse cuidado. Outro ponto para você. Achei fantástico isso. Eu acho que tem que ser assim, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Que a gente é um profissional, né? Da saúde. Muito interessante. E ético também, né? Que não é só a venda que interessa. Sim, com certeza. Lucilene, eu tenho uma dúvida que as pessoas costumam ter, que é só para fazer um diferencial rapidinho, assim, entre homeopatia e manipulação. Tá. É bem comum essa pergunta lá mesmo. O que é homeopatia? Homeopatia é um medicamento extremamente diluído. Tá? O que você tá tomando é energia. Energia daquela que um dia foi uma planta, um dia foi e que se transformou, que você diluiu em milhares de vezes. Milhares de vezes você tem energia. Quando você faz a homeopatia, você aplica energia nela, né? Uma energia mecânica mesmo. E o medicamento manipulado é como um medicamento industrializado, só que ele é personalizado para você na concentração que você precisa e na quantidade que você precisa tomar sem perda. Mas o princípio ativo está ali, tá uma ali, quantidade visível. E não é natural. A homeopatia normalmente a maioria são fitoterápicos, né? O que são fitoterápicos? São derivados de plantas? Plantas, exatamente. São qualquer ativo que vem direto da planta. Pode ser. Mas você trabalha com fitoterápico vários, também, né? muito. Mas fitoterápico também faz mal, né? Ele pode... A diferença entre o remédio e o veneno é a dose, não é? Exatamente, exatamente. Então, as pessoas têm que tomar cuidado. Exatamente. Lucilena, você gostaria de acrescentar alguma coisa que não foi dita, dar algum conselho, ou orientar as pessoas a procurarem? Porque existe qualquer tipo de medicamento hoje, esses tipos de tratamentos, mas como a pessoa pode tratar qualquer doença, qualquer intercorrência
com manipulados, né? Sim, com Existe certeza. sempre a opção de manipulados Sempre. para repor nutrientes em geral, minerais, vitaminas e também para tratar doenças. Existe Sim. sempre a opção do manipulado, tipo doenças cardíacas. Muito, nós atendemos muito Eu vi você cardiologista. falando omeprazol, nunca imaginei comprar um omeprazol manipulado. Muito. A gente Acho que eu faz recorro muito à omeprazol. manipulação para estética, sabia? Então, eu sou acostumada com coisas de pele ou então suplementos mesmo. Eu nunca imaginei assim, mais esse lado, eu achei interessante. Olha, eu também estou aprendendo, então fala aí pra gente. Não, a gente atende muito a cardiologia, né? Justamente, primeiro, pela personalização, vai fazer aquela concentração. Às vezes, como o médico faz associação de ativos, ele consegue baixar a dose, como eu disse antes, né? Então, para a cardiologia, para aquele paciente que toma vários medicamentos ao longo do dia, é muito bom isso, você conseguir baixar a dose, tomar uma cápsula só, aquele que você tomaria 3 comprimidos, você tomaria numa cápsula só. A gente, principalmente o fracionamento, né, da dose. Então, digamos, a gente atende qualquer doença, qualquer especialidade médica. Bom saber, então, né? Podemos recorrer para qualquer momento, qualquer intercorrência. Sim. Você trouxe aí uma demonstração, né? De quê? De embalagens. Como que é? Pode pegar. Então, nós temos, como eu disse antes, as formas farmacêuticas, né? Nós temos o pirulito. Ah, que legal, gente. Temos o cappuccino. Uma graça. Eu trouxe um cappuccino termogênico, né? Que ele tem ativos para aumentar. Então, você pode tomar como um pré-treino. Entendi. Esse é excelente pré-treino. Tem capsiate, que é a pimenta, né? Então, ele aumenta um pouquinho da energia. Tem o chocolate, que é a goma, que é o chocolate mesmo, né? A gente trabalha com chocolate 70%. É um bombom, gente. Olha. Ele é chocolate 70%? 70%, sem açúcar, sem lactose, sem glúten, sem caseína esse também, porque não é só a lactose do leite, uma opção né? de chocolate saudável, é isso? um chocolate saudável, exatamente. Que legal, eu só como 70%. Esse é bem gostoso, assim. é do chocolate. E as gomas, que são bem famosas, as gomas de colágeno, né? Verdade. Então, esse daí a gente pode colocar qualquer ativo. É claro que os ativos, é importante estar falando, que os ativos têm gosto ruim também. Não são só ativos com sabor bom, gostosinhos, não. Principalmente quando é criança, medicamentos controlados, né, são bem ruins, são bem amargos. Aí você contorna. A gente tenta controlar bastante, mas ainda não fica aquele pirulito gostoso. É um medicamento que gostosinho, docinho, uma delícia, perfeito. Não é, porque o ativo realmente ele tem seu sabor. Tem que aparecer, né, gente? Senão não tem o ativo. Tem que prestar atenção. Aí o filme que eu comentei com você, que é muito, eu particularmente uso muito medicamento assim. Esse daí é o filme, você pode tirar daí do... é tipo como se fosse uma lâmina, lâmina, exatamente. Ela vem embaladinha assim, você tira e coloca esse daí embaixo da língua, entendeu? Então, ele para melatonina é ótimo. Para ajudar a dormir? Para ajudar a melatonina é um hormônio, né? Para do sono, exatamente. Que legal. Isso aqui já é isso. Já é isso. Não, esse daí é o biquinol, que é um antioxidante. Mas bom também. a gente manipula muito a melatonina. Esse aqui é sublingual. Sublingual. Você pode colocar debaixo da língua. Prático, ele também até pode levar em viagem. Muito prático. Não ocupa espaço. Exatamente. Que bom, gente. Olha a tecnologia, a modernidade, né? A serviço da saúde, da beleza. E também, né, para adaptar, para as pessoas conseguirem obter os benefícios que elas precisam, né? Com certeza. Dos medicamentos, dos princípios ativos, sem ter que se sujeitar às cápsulas. Sim, com certeza. Nossa, eu adorei.
adorei seus esclarecimentos, aprendi um pouco mais sobre o assunto. Que bom, ainda Queria mais agradecer. vocês, né? Você que é cliente há tantos anos. É verdade, farmácia, né? conhecemos a Lucilena faz muito tempo e foi um prazer receber você aqui, Lucilena, obrigada. Vamos deixar seus contatos na tela, os endereços das farmácias, se as pessoas quiserem conhecer, né? Começarem a usar, Com e certeza. solicitar dos médicos essa opção, e entender que é confiável, É super confiável. que vale a pena tentar e ver se adapta. Eu Obrigada. agradeço muito o convite, é um prazer estar aqui, sempre que precisar. Tô aqui, tá bom? Obrigada. Obrigada.